Eu gostaria que você pegasse na sua mão agora o seu celular. Você também que está nos assistindo aí na sua casa, se você está nos assistindo através da sua TV, você pega na sua mão o seu celular agora, né? Hoje nós estamos na tecnologia, então a pessoa ela pode, através da TV lá na sua casa, assistir ali também através da sua TV Smart, né? E você possa pegar o seu celular, entra no YouTube aí para mim, por favor. Entra aí, vai aí na sua lista aí de aplicativos que você tem, entra no YouTube e digita lá, ó, IEQ Avenida. É isso, Pio? IEQ Avenida. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora nesse canal para você receber notificações. Deixa aí agora, ó, enquanto você vai ouvir a palavra de Deus, deixa seu celular aí rodando, deixa no silencioso ele, mas isso, olha lá, faz que nem o pastor Valdir, ó, né? Tô bonito aparecendo aí, pastor? Ô pastor, né? Amém, glória a Deus. Deixa rodando, e se você puder, compartilha com as suas redes sociais depois, tá bom? Para que a gente possa ter mais irmãos sendo abençoados, que alguém da sua família, das suas redes sociais, elas possam receber da palavra de Deus, e aquilo que Deus vai fazer, eu creio que vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Cabral, que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. Vamos receber o homem de Deus aplaudindo bem forte o nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Abre a sua Bíblia, seu smartphone, seu aplicativo, no livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. 3:20. Quem pudesse colocar em pé. Se não puder, quiser ficar sentado, fica à vontade. Todos encontraram? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Mais uma vez, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? A minha versão é um pouco diferente, que está na João Ferreira de Almeida. Ainda a gente usa a NVI, mas o contexto é o mesmo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus soberano Pai, diante da tua presença nos colocamos para te contemplar e te exaltar e pedir, ó Pai, com ousadia. Ouve, ó Pai, a oração dos teus servos, teus filhos, ó Pai amado. Sei que já foi orado, já foi clamado, já foi buscado, mas a sua palavra vai ser ministrada agora, que tu possa me usar como um canal de bênção, Pai, para que a tua igreja sinta a tua presença, eu possa te receber como Zaqueu recebeu gostoso, ó Pai. Nós queremos contemplar a tua formosura, e que nesta noite, ó Pai, nós possamos sair daqui de uma forma diferente da qual nós entramos, porque nós queremos contemplar e exaltar a tua formosura todos os dias da nossa vida, e nós possamos levar para o nosso lar a bênção, a paz, a prosperidade, a saúde, em o nome do Senhor Jesus. Recebe agora e sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, quando eu estava conversando com a Patrícia, estava deitado e falando: Patrícia, eu tenho 3 textos para trazer para a igreja, e eu espero que Deus fale comigo sobre um texto, porque eu estou em dúvida sobre alguns textos aqui, que Deus me cobra tanto. Eu sei como cobra cada um de vocês, mas Deus me cobra tanto, e eu fico pensando: meu Deus, eu tenho que preparar alguma coisa nessa instrução tua, porque eu preciso trazer para a igreja. Mas muitas vezes Deus faz assim para mim, às vezes: Senhor, me dá a oportunidade de falar com a igreja. Deus faz assim, ó, porque o tempo é dele, e nós temos que entender dessa forma. Mas quando Deus fala bem forte no seu coração, tem que passar para a igreja, tem que trazer para a igreja, porque é a vontade de Deus que você traga a mensagem para a igreja, porque muitas pessoas estão precisando aquele dia, naquele momento, de uma palavra de conforto, de carinho, às vezes até de exortação, mas ele precisa ouvir, aquela pessoa precisa. Então você precisa ser um canal de bênção na vida daquela pessoa. Se Deus pedir para você falar em sonhos, chegar em você e falar: olha,
te acordar de madrugada, você tem que falar, porque senão Deus vai cobrar de você. E quando Deus cobra, é meio complicado. Talvez não vai dar tempo de você falar para a igreja, pensar, Deus tem que falar comigo, Deus tem que me responder. Deus não tem nada. Deus é Deus. Entenda que Ele sem você, Ele continua sendo Deus, e você sem Ele não é nada. Então, quando você for fazer alguma coisa, dá em reverência à palavra de Deus, para falar de Deus com as pessoas, entenda que Ele já primeiro Ele preparou no seu coração. Se você deixou o seu coração como terra fértil, Ele vai plantar a semente, vai germinar e os frutos vão dar, e você vai colher frutos. Eu tenho certeza que você vai colher frutos. Se Deus permitiu que Ele plantasse uma semente no teu coração, é porque você vai colher frutos. Eu tenho convicção disso. Amém? Irmão, vamos ao texto então, que Deus falou muito forte sobre esse texto no meu coração. Eu vou passar alguns textos aqui que Deus foi revelando, e eu fui não sei se eu vou conseguir falar todos, mas o que Deus falou no meu coração, eu vou falar para vocês. Amém? Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito de Deus falando através de mim. Amém? Que eu diminua e que Ele cresça e apareça na sua vida, na nossa igreja e na minha vida também. Amém? Entenda, queridos, que o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas Ele está sentado do lado de Deus, olhando para você nesse momento. Amém? Irmãos, esse texto é um texto que eu já li, já até preguei várias vezes, mas Deus falou um contexto diferente sobre essa passagem hoje. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer comigo? Porque quem tem que exortar, não vou exortar a igreja, quem tem que exortar a igreja é o Espírito Santo através da vida do pastor. Amém? Do pastor titular. Então, ele que tem que exortar, mas Deus exortou tanto no meu coração que eu falei, Senhor, aperta minha moleira, mas deixa eu vivo, para mim testemunhar do que tu queres para mim. Amém? E quando eu li esse texto, diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Com ele cearei e ele comigo. E eu li várias vezes essa passagem, já preguei sobre essa passagem, mas Deus falou diferente comigo hoje. Ele falou muito forte sobre a igreja de Laodiceia. E eu fiquei pensando, Senhor, mas eu já até falei, preguei sobre a igreja de Laodiceia, mas nunca nesse texto, nunca nesse contexto, com esse texto. E a Bíblia fala, Silas Malafaia fala que um texto sem um contexto é um pretexto para heresia. E nós erramos porque às vezes a gente não lê a história e queremos pregar aquilo que a gente entende. Isso aqui é legal, o Senhor é meu pastor, igual o pastor pregou, Rogério falou que hoje, falou que hoje trouxe a abertura do culto. Salmos 23, o Senhor é meu pastor e Ele não há de faltar na minha vida, ou nada me faltará. Mas entenda que você tem que ler o texto todo para você entender porque foi proferido aquela palavra naquele momento. E Deus está proferindo palavras sobre o seu coração nesse momento. Entenda, fica percebido que Deus vai, qualquer momento vai tocar em você. Amém? Qualquer momento Ele vai falar com você. Seja lá no começo, no fim, mas Ele vai falar com você. Eu tenho convicção disso, como Ele falou comigo. Amém? João, na ilha de Patmos, mais ou menos 90 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. João foi levado como um encarcerado na ilha de Patmos. Ele não foi martirizado, ele morreu velho ali na ilha de Patmos. E Deus, através do seu filho, Jesus, veio até ele através de revelações e falou, escreve tudo o que você ouvir. E ele escreveu tudo aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. E quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, ele começa por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a última foi Laodiceia. E quando ele escreveu a igreja de Laodiceia, eu lendo sobre essa igreja, eu li algum texto alguma vez e preguei que ela era próspera. Mas Deus falou o contrário hoje comigo, sobre prosperidade. Falou totalmente diferente. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 15, não quiser pôr, não precisa, porque a versão está diferente, um pouco diferente, diz assim, conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes o que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E vai mais além, que fala assim no 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja.
E eu lendo sobre isso, sobre esse texto, falei, meu Deus, como que é forte, talvez uma palavra de exortação, mas é preciso que seja falado, porque está acabando o ano, faltam alguns dias para acabar o ano, e a palavra do Senhor tem que ser ministrada dessa forma, porque muitas vezes nós massageamos o ego das pessoas que estão ouvindo, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, mas se Deus mostrar alguma coisa, olha, você vai passar por um perrengue, às vezes você não fala porque você segura para você, porque você quer falar só coisas boas. Uma certa vez, numa vigília em Muzambinho, onde a gente morava no fundo da igreja, eu e a Patrícia, a gente fazia as vigílias lá, naquela época, né, só no reteté, começava na canelinha do fogo, as irmãs do coque, enfim, era assim. E Deus revelou no meu coração, e Deus revela muito no meu coração. Eu sei que eu sou muito falho, mas Ele continua me usando. Então preste atenção, se eu estiver falando com você em nome do Senhor Jesus, é porque é em nome do Senhor Jesus, não por minha vontade. E Deus revelou que uma irmã, aquela irmãzinha mais firme na igreja, ia passar por um perrengue, e a filha dela ia chegar próximo da morte. E através da filha dela, a família dela ia ser ganha para Cristo. E ela falou, misericórdia, Cabral, o que você falou? Eu falei, olha, eu amo a Letícia. Ela é pequenininha, orelhudinha, igual eu assim, pequenininha, baixinha, gordinha. E eu falei assim, olha, ela vai passar por um perrengue muito grande. Deus está revelando no meu coração, eu não consigo achar o final dessa história para você, mas Deus vai fazer com que ela passe por uma luta, e a família inteira vai passar por essa luta, porque vocês vão sofrer, vocês a amam, e através dela, a família inteira vai vir para Cristo. E logo depois ela foi diagnosticada com um problema muito sério, e começou a fazer um tratamento em Ribeirão Preto. Mas os médicos falaram que ela ia ter alguns anos de vida só, e não ia aguentar. Mas Deus não falou para mim que ela ia morrer, falou que a família ia passar um perrengue. E através da vida dela, a família dela ia ser ganha para Cristo. Hoje ela é formada, prega na igreja e prega com uma autoridade essa menina. Agora, a cura é só Deus que sabe na vida dela. Mas eu creio que ela já foi curada, porque o que ela faz é incrível. Se formou agora, por último, é formada fisioterapia, formada em fisioterapia, e ela é uma bênção naquela igreja. Mas Deus é desse jeito, ele usa as coisas, ele confunde as coisas. E revela aos pequenininhos, aos sábios entendidos, e revela aos pequenininhos. Quem sabe vocês pequenininhos hoje, Deus quer revelar no seu coração coisas grandes. Amém? E quando Deus fala quando o próprio Espírito Santo, aliás, próprio Jesus fala com João, revela sobre essa igreja que não tinha falta de nada. Ela não tinha falta de nada. Laodiceia é uma cidade onde a igreja usa o mesmo nome, não faltava nada. Porque Laodiceia é uma cidade que várias vezes ela sofreu terremoto e ela virou pó, essa cidade. E muitas pessoas morreram. Mas eles reconstruíam essa cidade com muito louvor, muito rápido. E eles não dependiam do poder público. Porque eles tinham muito dinheiro. Os homens tinham muito dinheiro. E eles reconstruíam direto essa cidade. Então, eles se orgulhavam disso. Porque a igreja era cheia de pessoas, igual nos dias de hoje. A igreja era cheia de pessoas vazias. Porque a Bíblia fala que eles não tinham falta, eles mesmos achavam que eles não tinham falta de nada, porque eles tinham dinheiro. E o próprio Salomão escreve que o que precede a queda é a sua soberba. Essa igreja estava desse jeito, dessa forma. Não sentimos falta de nada. Eu sei que quando você está com o bolso cheio, recebeu o 13º, você faz aquele banquete maravilhoso, e às vezes você convida o irmão, o cunhado, o primo, o tio, o vizinho da rua de baixo, e o próprio Jesus, que era para ser convidado, que era o ator principal naquele momento, ele não estava, ele não vai estar, porque você está na bênção, e é difícil você chamar Jesus para quando você está na bênção, mas quando você está passando por lutas e dificuldades, é assim, mas não importa. O jeito que você vem para Deus. A Bíblia fala, vinde como estáis, porém não permanecei, mas quem muda você é o Espírito Santo de Deus. Então vem como estáis, abatido, quebrado, coração quebrantado, mas venha. Porque o símbolo maior do cristianismo é que Jesus morreu assim, ó, de braços abertos para te receber a hora que você dá um passo em direção a Ele. Entende isso? Mas essa igreja era cheia de pessoas e não faltava nada. Laodiceia era uma das igrejas prósperas, de uma cidade próspera naquela região da Ásia Menor. Não faltava nada. Eles tinham tudo. Eles achavam que tinha tudo. E eles falam assim, ó, na palavra: aconselho-te que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas,
para que te vistas e não apareça a tua vergonha, a tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Você sabe por que foi dito isso? E logo depois ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Porque se ele estava batendo, presta atenção, ele estava do lado de fora. Você entendeu? Se ele estava batendo, é porque ele estava do lado de fora. Não cabia Jesus dentro da igreja. Não cabia Jesus dentro da igreja. O que acontece com as igrejas nos dias de hoje? São igrejas cheias de pessoas vazias. Tem um púlpito enorme, tem músicos maravilhosos, artistas que pregam, não são mais pastores. É lindo, tudo é maravilhoso. Não é assim? Aqueles pastores chiques, lindos, aquelas pastoras maravilhosas, aquelas campanhas maravilhosas, aqueles dízimos e ofertas maravilhosos. Até a área VIP tem igreja que tem hoje. Não é assim? Igrejas que não cabe Jesus. Eles falam de Cristo, eles pregam Cristo, mas não está dentro do coração Cristo. Infelizmente é assim. As igrejas eram para estar cheias de pessoas transbordantes do Espírito Santo, transbordantes de Jesus, mas a palavra do Senhor desta forma falou comigo: muitas pessoas vazias, porque Jesus está do lado de fora. Algumas igrejas virou palco, algumas igrejas viraram lugar onde tem artistas maravilhosos, cantam aqueles louvor, aqueles teclados, aquelas guitarras, e esquecem do principal. Tem que ter Cristo. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Eu te pergunto hoje, qual foi o momento, isso vai doer na minha carne, mas qual foi o momento na sua vida que você deixou Jesus do lado de fora? Não precisa mentir para mim, não precisa falar para mim. Muitos de nós deixamos Jesus do lado de fora, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa vida conjugal, da nossa vida espiritual. Algum momento da tua vida aconteceu isso, e hoje você talvez está aqui para se arrepender, porque ele fala assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu irei com ele, até ele, eu estarei com ele cearei, e ele comigo. Então essa igreja, ela tinha tudo, mas não tinha o principal, que era Jesus. Então não adianta você ter tudo, se você não tiver o principal, que é Jesus, você não vai ter nada. Entenda isso. Coloca Cantares para mim, de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Eu não sei se vai estar numa versão, para a gente dar continuidade aqui. Cântico dos Cânticos, de Salomão. Eu vou falar o que acontece. Capítulo 5. O que acontece às vezes com a gente? Capítulo 5 diz assim, capítulo 5, versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis que a voz do meu amado que está batendo. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos gotas da noite. Aí ela diz assim: já despi a minha roupa, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e o meu dedo mirra, com um doce aroma sobre as aldavas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado, e tinha ido. A minha alma desfaleceu, quando ele falou. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não respondeu. Irmãos, isso é muito sério. Aqui conta-se uma história, Salomão conta essa história, e fala sobre um casal, porque ele já fala que ele casou, lá no capítulo 1, eu já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com minhas
com as minhas especiarias, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Quando ele fala sobre isso, o noivo fala que ele estava num casamento, estava indo para a noite de núpcias, e a sua noiva estava aguardando. E ele falou com os seus amigos: vamos comer, vamos beber, vamos festejar. A hora que terminou a festa, ele foi para núpcias com a noiva, com a sua esposa. E a hora que ele chegou, ele bateu na porta e ela demorou para abrir. E a hora que ela abriu, já era tarde, porque o noivo já tinha ido. Entenda que talvez você está demorando demais para abrir a porta. Você está preocupado com os afazeres do dia a dia. Você está como Marta, né? Olha, eu vou limpar a casa, Jesus está aqui. E Maria escolheu a boa parte. Ficou aos pés de Jesus. Talvez essa noiva estava aguardando, porque ela fala assim, ó. Ela fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Qual o tempo da sua vida que você dormiu e o tempo passou? Jesus chegou e você não foi. Qual é o tempo que você deixou passar batido? Jesus veio ao encontro da noiva para entrar para as núpcias. E ela demorou porque ela tinha os afazeres dela. Era preocupante. Eu já vesti a minha roupa, o meu pijama. Como que eu vou tirar? Eu já lavei os meus pés, que era costume da época. Aí eu vou tornar a sujar. Mas ela estava tão apaixonada que ela dormiu um pouco mais. Cuidado com o sono da indolência. Cuidado no momento que Deus está falando com você, você está dormindo. A hora que Jesus chegar próximo de você, pedir conta para você, a hora que você for prestar conta a Ele, se Jesus pedir conta da sua alma hoje, o que você tem preparado? O que você tem na mão para falar: Senhor, olha, as suas lâmpadas vão estar cheias ou vão estar vazias? Será que vai dar tempo de você correr para pegar, para comprar azeite novo, para fazer com que as lâmpadas estejam cheias? Lembra das virgens prudentes e das loucas? Entenda que nesse caso ela estava apaixonada por ele, eles casaram, ele ficou na festa. A hora que ele chegou, não dava mais tempo. A hora que ela saiu, já não dava mais tempo. Cuidado, porque Jesus está assim, ó. Levanta, receba Jesus, porque talvez não vai dar tempo. Talvez o tempo passa tão rápido que não vai dar tempo. Então entenda que no momento que ele bater, ouça a voz dele, porque qualquer momento ele pode chegar em você e bater. Tem lugar para mim aí? Tem lugar para mim aí? Será que ainda vai ter um lugar para ele? Será que ele vai poder entrar? Será? Entenda que Jesus está a qualquer momento esperando você. Anteontem, eu tomei banho, cheguei cansado em casa, tomei um banho, eu e a Patrícia estava deitado, e veio uma notícia para a gente que arrebentou a gente. Esses últimos 2 dias, a gente está arrebentado. Nós tínhamos porque já não temos mais. Um jovem que nós vimos ele crescer na igreja de Muzambinho. Ele, a esposa dele, que logo depois ele casou, e ele perdeu o pai, jovem, e ele estava quase que perdido no tempo, ou nas drogas, quase que ele estava entrando nisso. E eu, Patrícia, eu fui conselheiro de jovens durante 11 anos, e fui líder de jovens também, tomei conta de muitos jovens lá em Minas, e nós tivemos muito trabalho com jovem, porque difícil cuidar de jovem, né? Jovem não trabalha. Nós somos jovens também no dia, e nós demos trabalho, e ele deu muito trabalho para nós, mas nós resgatamos ele, nós trouxemos ele para perto. Milton Neves, da Rede Bandeirantes, pegou ele, levou até o Atlético, porque ele jogava bola, Atlético Paranaense, foi lá, ele fez a peneira, passou em tudo lá, ia assinar o contrato para começar a jogar bola. Aí ele ficou com saudade do pai e voltou para Muzambinho. E daí a gente pegava no pé dele, e esse jovem, ele foi muito querido nosso, e nos chamávamos de pais, pai e mãe. Cuidamos dele, cuidamos muito dele. Ele era muito amado, nosso. Depois a Patrícia estava grávida da Esther, e ele foi marcar o casamento, e falou: enquanto a Estherzinha não nascer, nós não vamos marcar o casamento, falou para a noiva. Aí a Esther nasceu,
Um mês depois ele casou, marcou o casamento, foi lá e casou. Nós fizemos a decoração, fomos padrinho dele, testemunho. E logo depois, o meu filho casou aqui em Limeira, ele foi padrinho do Lucas, ele veio aqui. E nós fizemos, há 2 meses atrás, fizemos as bodas dos nossos 30 anos de casado, e ele veio. Ele estava aqui com a gente. E ele estava muito alegre, porque ele tem um filho de 10 anos e tem uma menininha de 9 meses, gordinha. E ele estava muito alegre, e anteontem ele colocou cedo lá, que o meu mundo rosa. A primeira frase da minha filha foi papai. Ele disse isso, colocou no stories dele. E foi trabalhar em Ribeirão Preto. Na volta, bateu a van e morreu. Anteontem foi sepultado, hoje cedo, lá em Muzambinho. E nós estamos com o coração dilacerado, porque é um filho nosso. Nós cuidamos dele, nós carregamos ele no colo. Nós espiritualmente, ele era o nosso filho. Jesus voltou para ele. Jesus voltou para ele. Se Jesus pedir conta da sua alma hoje ou amanhã, e se ele estiver assim, ó, na porta do seu coração, dá tempo de você abrir? Corra, porque às vezes o tempo passa e você vai ficar pelo caminho. Tem coisas que você tem que fazer para Deus, abrir mão de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida para você servir a Deus. O ano está acabando. Será que tudo que você planejou, você conquistou? Se você não conquistou ainda, o que falta para você conquistar? Dá tempo. Dá tempo ainda de você entregar o seu caminho para o Senhor, entregar a sua vida para o Senhor. Sabe por quê? O próprio Jesus é a porta, ele declarou isso no Evangelho de João, capítulo 10. Por favor, coloca o Evangelho de João, capítulo 10, para mim. Que eu quero passar para você o que Deus falou comigo, muito forte. João capítulo 10. E ele fala assim, ó, capítulo 10, versículo 2 em diante, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a voz do seu pastor. O 7. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aí está falando sobre salvação. Entrará e sairá e achará pastagem. E ele vai mais além, ele fala assim: eu sou o bom pastor. No 11. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Ele é o nosso bom pastor, como foi lido aqui no Salmo 23. Entenda que ele também é a porta. Então, se alguém entrar por ele, vai ter salvação. Ele é a porta. Qual a porta que você tem entrado? Qual o caminho que você tem trilhado? O que tem acontecido com você para você entender: Senhor, eu sou teu e não do mundo? Porque um jovem, certa vez, para mim, lá em Muzambinho, falou assim: olha, eu queria beber um pouco, eu queria desviar um pouco. Eu falei: não fala isso, porque o que você está falando, o inimigo está escutando. E esse jovem passou algum tempo, ele declarou com os próprios lábios, e ele caiu. Ele era músico, era um jovem, uma bênção. E ele caiu para o mundo, no mundo, entrou nas drogas, porque ele escolheu um caminho fácil. Porque era fácil beber, era fácil usar drogas, era fácil as outras coisas. Muitas vezes você fala assim: no mundo não tem nada que me alegra. Você é hipócrita, como que não? Como não? Tem muitas coisas que alegram a sua carne. O próprio Jesus falou: vigiai, pois, porque o espírito está pronto, mas a carne, essa está fraca. Então esse jovem ficou no mundo e usou muita droga, estava acabado. Mas Deus tem um elo de ligação com o outro, quando a gente ama os irmãos, quando a gente tem o nosso bom pastor dentro do nosso coração. Eu estava de moto, um frio lá em Minas, é um gelo. A Patrícia passou mal de madrugada e vou para o hospital, mas está muito frio, Patrícia. Não, eu quero ir agora para o hospital. Coloquei ela na garupa, nós fomos para o hospital. Antes de chegar no hospital, o que nós vimos? Esse jovem caído no chão, num frio. E o pior de tudo, com a camiseta do Corinthians. Não podia, né? Bom, enfim. Aí a Patrícia viu ele no chão, drogado.
Ele, para, vamos, é o Fábio. Eu falei, não é o Fábio não. Mas eu sabia que era, mas deixa para lá, porque a nossa carne é fraca, deixa lá. Ele escolheu essa parte. A Patrícia, com o amor que ela tem no coração, ela falou, não posso perder uma ovelha. Não posso perder essa ovelha. E nós paramos a moto. E nós olhamos para ele, acorda, Fábio. Ele acordou, olhou para nós, fechou o olho. Que vergonha, porque nós éramos pais dele também. Porque a gente adota, né? Quando a gente ama, a gente adota. E ele morreu de vergonha. E a Patrícia, como diz o mineiro, não aparpa, não. Mas falou ela só falava mais ou menos assim, daí para pior. Toma vergonha na sua cara. Daí para pior, para você ter ideia. E ele tomou vergonha na cara. Voltou para a igreja. Se tornou pai. Voltou a tocar na igreja e reconquistar aquilo que ele tinha perdido. Mas a palavra do Senhor tocou em nosso coração. Nós acordamos de madrugada. A dor que ela tinha até passou, porque era aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos naquele momento. Ele é o nosso bom pastor. E a Bíblia fala também no livro de Lucas 15 sobre a parábola, para terminar. Eu gostaria de chamar o grupo do louvor aqui. Para terminar, a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, aliás, 99. Uma das ovelhas se perdeu. E a Bíblia fala que, o próprio Jesus falando essa parábola, fala que o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela uma ovelha que havia se perdido. E a palavra do Senhor fala assim, que não deixou no aprisco. Ele deixou no aprisco. Não, deixou no deserto. Lê a Bíblia. Deixou no deserto. Mas como o pastor deixou no deserto? Porque ele conhece as suas ovelhas, as das tais são conhecidas pelo nome. Olha só, Deus conhece você pelo seu nome. A Bíblia fala que antes de você se formar no ventre da tua mãe, Salmo 139, Ele conhecia o seu corpo ainda informe. Os seus ossos estavam sendo formados no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Jeremias capítulo 1, eu conhecia você no ventre da tua mãe, te daria essa nação por profeta. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. É simples assim. Basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Entenda, queridos, porque Deus quer te usar do jeito que você é. Não adianta você querer melhorar. Um dia eu vou melhorar, eu vou ali, eu vou pregar, eu vou pedir para o pastor para fazer isso. Faça do seu jeito. Ele te ama do seu jeito. Eu tenho uma dificuldade aqui, dificuldade ali. Não interessa, Deus te ama e Ele te aceita do jeito que você é. Ele quer te usar do jeito que você é. Você entende isso? Ele te ama. Tanto é que na parábola, ele fala assim, qual é o pastor que quando perde uma ovelha, ele deixa as 99 no deserto. Por quê? Porque ele sabe que ali tem segurança. As ovelhas a conhecem pelo nome. Vai lá, resgata aquela, e quando resgata, sabe o que ele faz? Ele pega aquela ovelha, põe nas costas. Por quê? Porque a cabeça da ovelha fica aqui no peito do pastor. A respiração do pastor ela conhece. O palpitar do coração do pastor ela conhece, ela, a ovelha. Você entende isso? E a Bíblia fala que ele vai mais além. Ele vai e conta para os seus amigos e faz uma festa. E a Bíblia fala assim, que a festa é no céu, quando um pecador se arrepende. Eu sou um pecador arrependido. Todos os dias eu peço perdão para Deus pelas minhas falhas. Eu acordo cedo, agradeço a Deus, chamo o Espírito Santo para entrar na minha casa e peço perdão pelo meu dia anterior, pelos meus pensamentos, pelos meus erros, os passos que eu dei errado. Na hora que eu estava andando, falei, opa, Jesus, vão comigo. Aqui eu dei alguns passos sem Ele, porque eu não convidei Ele. Ele não vai arrebentar a porta, Ele vai bater na porta. Hoje Ele está assim para você, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Você entende isso? Não fica igual Laodiceia, não. Entenda que você pode ter tudo na vida. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Deus é contigo. O Espírito Santo é contigo. Deixa Deus continuar falando no seu coração, na sua simplicidade, no teu jeito de ser. Espere que em qualquer momento Ele vai trazer você e vai falar assim, vem cá meu filho. Você tem um coração quebrantado e contrito, eu não vou te desprezar. Eu não preciso de sacrifícios, holocaustos, não. Porque o próprio salmista fala, se você aceitasse eu te daria. Mas o que importa para ti é um coração quebrantado e contrito. Dessa forma Ele não despreza.